Vou bater um papo agora com a Coronel Adilene, minha amiga. Coronel uma vez, coronel a vida inteira, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos que estão acompanhando Paraná Notícias. Sim, sempre o coronel. Coronel. Coronel que nos deu muito orgulho, né? A primeira mulher a assumir esse cargo no Paraná. Foi aqui no Paraná ou no Brasil, coronel? Não, no Paraná eu fui a primeira e fui a segunda do Brasil. Nós tivemos, alguns anos atrás, em Rondônia, uma comandante da Polícia Militar daquele estado. Tem gente que fica bravo comigo, mas eu falo que a Cida foi governadora por 8 meses. Fez mais do que muitos governadores por 4 anos. E ela fez coisas muito boas. Uma delas, ter levado a senhora, porque eu conheço o trabalho da senhora desde o 4º Batalhão, lá como major ainda. E assim, a seriedade e a responsabilidade acima de tudo, e muita transparência. Isso fez toda a diferença quando a senhora estava no governo? Olha, com certeza, a seriedade e a responsabilidade com que você leva o seu trabalho e a preocupação com a população, isso chamou a atenção da Cida, né? Então, ela vinha acompanhando a minha carreira já há muito tempo, desde a região, e ela teve, né, a ousadia, a coragem de colocar uma mulher para comandar em 163 anos. Né? Fui a primeira em 163 anos de história da Polícia Militar, comandando 22 mil homens e mulheres, né, e bombeiros e policiais militares. E, sem dúvida, ela assumiu um risco, porque se eu não fosse bem-sucedida, iam dizer que porque era mulher não seria bem-sucedida, não é mesmo? Mas ela conhecia meu histórico, eu já estava preparada para assumir essa função. No mundo masculino, né, coronel? Porque assim, eu trabalho na imprensa desde 89, lá no rádio ainda, e a gente sabe que a polícia é extremamente machista, né? Hoje está mudando, graças a Deus. Depois da senhora mudou bem isso, mas as mulheres estão buscando seu espaço também na polícia, né? Assim, quando eu entrei na corporação, uma das minhas pretensões, Carlinhos, era que eu pudesse não só deixar meu nome na história, mas eu abrisse caminho para as outras que viessem. Porque se eu fizesse um trabalho bem feito e fosse esse trabalho reconhecido, ficaria mais fácil a trajetória das mais jovens que viessem. E eu acredito que eu fiz esse trabalho, sempre foi essa preocupação. Só que, por outro lado, a Polícia Militar do Estado do Paraná foi uma das primeiras a reconhecer o trabalho da mulher. Né? Não houve rejeição à minha indicação, eu não tive nenhum problema com essa indicação. Porque, às vezes, existem, o governador indica a resistência, não querem que aquele comandante assume, e isso não aconteceu comigo. Né? Eu tinha um bom relacionamento, o meu trabalho era conhecido por todo o efetivo de todo o Estado, e isso foi tranquilo, então, para eu assumir a função de comandante. Claro que a tua própria história vai desenhando isso, né? E eu entendo que a Polícia Militar, apesar de ser um mundo muito masculino, eles me abraçaram normalmente e trabalharam comigo, né, grandes comandados, policiais, homens e mulheres valentes que estiveram ao meu lado desde o meu início da trajetória da minha vida profissional, e ela abraçou. Então, assim, apesar de ser um mundo realmente muito masculino, eu não tive resistência com relação a isso. Eu estou falando sobre essa questão da mulher porque eu acho fundamental. Por exemplo, aqui no programa eu tenho vários quadros e quase todos eles são mulheres, porque eu acho que a mulher tem um papel fundamental na sociedade e a mulher tem que estar inserida em todos os lugares, entendeu? E a senhora fez esse papel demais como comandante da polícia lá atrás, né, quando a senhora começou, que o desafio não é fácil não, né? A senhora chegou a ir para a rua, não? Muito, eu trabalhei muitos anos na rua. É que nós, assim, os oficiais, nós trabalhamos serviço administrativo e serviço operacional simultaneamente. Então, nós fazemos o trabalho operacional, fazemos o planejamento desse trabalho operacional. Então, eu fiquei muitos anos na rua, até capitão. Diminuiu um pouco após ter saído capitão, que eu comecei mais com o serviço de planejamento, depois subcomandante, você planejava tudo e só daí comandava grandes operações. Mas eu trabalhei muitos anos na rua. Aliás, um pouco mais do que o pessoal da minha turma, porque, em relação à minha turma, houve um atraso em termos de promoção de 6 anos, justamente por eu ser mulher. Não havia um quadro, o nosso quadro era muito pequeno, não havia previsão de aumento de vaga, e, em razão disso, eu fiquei 6 anos a mais na rua do que o masculino da minha turma. Hoje, como que funciona tipo, num concurso público para mulher, para a polícia militar? Hoje já não tem sexo, né?
Tem. Hoje, mas ainda tendo restrição, essa restrição no estado do Paraná, ela é igualitária, ou seja, pode entrar até 50% de mulher se ela for aprovada dentro desse percentual. Então, 50% de vagas para homens e 50% de vaga para mulher, só que desde que haja aprovação. Então, não é destinado específico. Se ela for aprovada, vai ser incluída até 50% de mulheres, o que não acontece em outros estados, né? No Brasil, hoje, o Paraná é o que permite o maior número de ingresso de mulheres, embora isso não tenha sido alcançado. As mulheres ainda não têm essa visão de entrar todas na polícia, como era uma preocupação dos masculinos na época, né? Eles tinham preocupação que, de repente, a polícia militar fosse só mulheres, em razão da própria dedicação das mulheres, que elas estudam mais, elas se empenham nesse aspecto. E havia, na época, essa preocupação. Mas, quando eu entrei na corporação, foi definido só 6% de mulheres que poderiam entrar na corporação. Hoje, pode até 50%. Então, houve um avanço considerável nesse aspecto. Só que aí depende muito das mulheres, né, do interesse delas pela carreira, sentir atraídas, porque é um trabalho muito árduo, Carlinhos, e você sabe disso. É um trabalho árduo, que, na maioria das vezes, não é reconhecido, e nós trabalhamos com os dois lados. Nós trabalhamos com as pessoas íntegras e que sofrem em razão da ação daqueles que não são íntegros e que são presos. Então, 50% vão estar a nosso favor e 50% já estará contra a Polícia Militar na ação inicial. Então, é um trabalho árduo e que não atrai todas as pessoas, né? E, principalmente, as mulheres ainda não é um trabalho muito atrativo, pelo esforço físico, a quantidade de horas que se exige dessa mulher e que não é fácil conciliar a vida de mãe, de esposa, com o trabalho da Polícia Militar. Ele não é muito fácil de se conciliar. Isso que a senhora falou é, na minha opinião, bem triste. Eu acho que eu sempre falo isso para meus filhos, eu tenho meus trigêmeos lá, a polícia é do bem. Nós temos que valorizar nossos policiais, que arriscam a vida todos os dias, nossos policiais, nossos bombeiros. Infelizmente, tem aquele povo que não gosta da polícia, porque não gosta da coisa certa, né? Então, a gente que não tem nada de errado tem que gostar do que é certo. E a polícia, principalmente a militar, não estou falando que a civil não faça, mas que está na rua, que está presente. E essa sensação de segurança é muito gostoso, porque te deixa andar nas ruas, né, coronel? Isso é fundamental. Então, eu digo sempre em casa, quando você vê um policial, ele é amigo, ele é do bem. Então, porque na Polícia Militar é assim, né? E a Polícia Militar ela é a única instituição que ela faz um compromisso de sangue, ou seja, nós nos comprometemos, se necessário for, dar a nossa vida em defesa da sociedade. E isso, literalmente, às vezes acontece. Nós temos inúmeros policiais que morreram em combate defendendo a sociedade. Só que há muito ênfase por alguns grupos a respeito de algumas ações específicas de policiais, né? Algumas, de fato, que são investigadas e, às vezes, até excluídos os policiais, e algumas que são técnicas policiais que o pessoal confunde. Então, dão ênfase nisso, sem saber todo o contexto, e sempre tenta passar a imagem de que o policial militar, ele não é uma pessoa confiável e não está ali para defender o cidadão. Pequenos grupos. As pessoas que já precisaram da polícia e que conhecem polícia, gostam de polícia. Como você conhece a polícia, conhece o trabalho da polícia, gosta da Polícia Militar. Não tem quem não goste de se conhecer o trabalho e a atividade dos policiais militares. Tem muita gente boa na polícia. Lógico que sempre tem um ou outro que dá um trabalhinho, mas as 99,9% da Polícia Militar faz um trabalho espetacular. Coronel, no governo, né, quando a senhora era comandante, foi criado o primeiro colégio militar, né, aqui de Maringá. Hoje tem o civil militar, que não é igual, é uma cópia, mas não é igual. Como a senhora vê a necessidade desses colégios, terem mais colégios como esse em vários pontos do estado? Olha, se nós pudéssemos investir muito em educação, eu priorizaria a educação. Eu acho que se nós trabalhamos a educação mais no sentido amplo, não só no sentido de dar
conteúdos, né, mas no sentido de que o colégio militar ele proporciona a questão de respeito às pessoas, respeito às autoridades, respeito aos símbolos nacionais, disciplina, que é importante, foco naquilo que você quer, porque as coisas elas não caem no nosso colo e nós precisamos saber disso desde a nossa infância, que tudo que você consegue tem que ser exigir dedicação, exigir foco, você ter metas para acompanhar. Então, seria muito importante, assim, nós trabalhamos na implantação de 3 colégios, entre eles da Polícia Militar, deixamos mais alguns encaminhados para implantação e que foram implantados, e é importante, sim, não só... O colégio militar ele é bem diferente do cívico-militar, mas ele já ajuda, traz um olhar diferente dentro do colégio, da sistemática, porque o colégio militar ele é administrado totalmente por policiais militares. O cívico-militar ele é uma administração conjunta, então há algumas pequenas diferenças, mas em tudo que você procura direcionar os alunos para que eles tenham uma vida em sociedade, respeitando e sendo respeitado, é extremamente importante. A educação é extremamente importante. E quando nós falhamos, porque às vezes nós damos a educação, só a educação básica, nós não ensinamos as pessoas a conviver, se relacionar e respeitar. E isso é importante ser dado. Meu pai falava, meus avós falavam que a educação real começa em casa. Na verdade, a educação vem de casa. Você aprende a ler e escrever na escola, né? E assim, o que eu lembro do colégio que eu participava era cantar o hino nacional. Eu ainda sei o hino do meu município, que é Paissandu, que eu amo muito, mas eu vejo que as crianças de hoje não sabem o hino nacional, não sabem cantar o hino do município. A gente, às vezes, chega ao 7 de setembro, eles não sabem exatamente o que é o 7 de setembro. Quantos vereadores tem na Câmara de Vereador? Assim, coisas fundamentais para o dia a dia que a escola tem que ensinar, né? Olha, a escola precisa ensinar, porque hoje as mães não ficam mais em casa. Alguns anos atrás, as mães ficavam em casa. Então, elas tinham essa tarefa importante de estar acompanhando os filhos. Então, elas tinham mais disponibilidade. Hoje, elas não têm, porque 52% dos lares são administrados por mulheres, né, sozinhas. E ela não consegue dar conta de todas essas temáticas. Por isso que se transferiu muito para a escola. E quando você conhece as pessoas, convive com elas, você percebe que muitas famílias elas não têm estrutura. Ela não conhece. E você não pode dar aquilo que você não tem. Então, elas não têm essa noção de civismo, elas não têm essa noção como se relacionar com as pessoas, elas não têm alguns entendimentos, alguns conhecimentos que são necessários para a vida em sociedade. E mesmo há alguns anos atrás, a escola dava isso, que seria a educação moral e cívica, ou seja, ensinava as pessoas como se relacionar ao que eram as questões morais, a questões de civismo e as questões de relacionamento. E isso era necessário voltar, não só a cantar o hino, que é importantíssimo, para você colocar o amor à tua pátria, a teu estado, a tua cidade, de colocar isso, incutir isso na criança, no adolescente, ele leva isso para a vida adulta. E também a questão das questões morais, como se relacionar com as pessoas, isso foi tirado. Isso foi tirado das escolas, né? Que era, se você for ver, eu me lembro, e você também, isso nos era ensinado na escola, era um reforço, né, da vida familiar. E isso é importante, isso foi tirado e precisa ser retornado de alguma forma, assim como também eu entendo que a educação financeira precisa, e agora vai ser inserido aqui em Maringá, né, e isso é importante. O Sicredi tem uma parceria isso, o Sicredi está com a parceria, que foi uma proposta que eu tinha apresentado na época, né, que eu fui prefeita. E outra coisa, a economia doméstica, porque muitas pessoas hoje se endividam porque elas não sabem administrar, né, e isso também era ensinado em casa. Né, questão da economia, o que a gente podia fazer, como fazer render os alimentos, né? Então, isso, e eu digo isso porque eu cozinhava desde os 5 anos de idade, Carlinhos, e a minha mãe me ensinava como fazer render, né? Aumentar para que todos pudessem comer, se alimentar. Então, isso é importante, voltar à escola aquilo que muitas vezes a família não tem condição de ensinar porque ela não recebeu esse ensinamento. Coronel, quando comandante, a senhora fez aquela questão de cargos e salários, sargento, cabo, isso repercutiu na vida da polícia, né? Repercutiu, Carlinhos, porque na época nós não conseguimos fazer os cursos para promover.
E aí, colocando isso tudo, conversando com da então governadora Cida Borghetti, ela entendeu a necessidade de haver promoções aos policiais, e foi feita uma lei que beneficiasse sem haver prejuízo para a corporação, né? Porque os cabos e sargentos, as promoções, eles já tinham conhecimento suficiente, já passaram por vários cursos, já tinham, na verdade, a prática, inclusive, daquilo que seria passado para reforçar nos cursos. E, com isso, eles foram promovidos, sim. Houve um ganho financeiro, e não só isso, mas a possibilidade de ascensão na carreira, porque, à medida que você é promovido, você começa já a estar apto, depois de um ano, para concorrer a novas promoções. Então, isso foi importante nas famílias, foi importante para a valorização do profissional policial militar, e repercutiu também financeiro. Então, repercute do ponto de vista do emocional, da valorização e da questão financeira. Porque ele chega em casa, né, com a divisa, e ele diz, olha, eu fui promovido. Existe uma solenidade de promoção, que a família podia participar. Então, era um orgulho para o policial. Valorizar, né? Isso. A valorização para o policial, e isso, para nós, policiais militares, é muito importante. A possibilidade de você galgar novas funções, porque também são mais responsabilidades que você passa a ter. Isso é muito importante, isso é motivo de orgulho para o policial. Coronel, agora pastora também, foi candidata a prefeita de Maringá. Muito obrigado pela entrevista. Eu aqui agradeço a oportunidade, Carlinhos. Sempre é bom estar aqui e dizer que, no pastoreamento, nós vemos muitas situações que coadunam com aquilo que nós já aprendemos e podemos ver durante a nossa vida profissional, né? Essa questão das pessoas não terem a condição, o conhecimento necessário para repassar para os filhos, né? Principalmente aquelas que estão numa condição média, a classe média para baixo, né? E tem gente que está na linha de pobreza e você quer exigir dela algo que não pode. No pastoreamento, nós também vemos isso e temos também tentado ajudar as pessoas nesse aspecto, né? Ensinando aquilo, não só as questões espirituais, religiosas, mas também as questões que podem facilitar a sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigada pela oportunidade, pela entrevista. Pastor, obrigado, tá?